dica do Obed, né? Então pensa que você já está sentando comigo numa consultoria de carreira. E peraí, é a vaga para trabalhar no CME do Hospital X. E aí eu mando o currículo com o objetivo para trabalhar em UTI. O objetivo para trabalhar na enfermaria. Gente, você está vendo a vaga, você sabe para onde você está mandando. Então pensa nisso. Olha, o currículo, eu sempre gosto de reforçar e falar que o currículo não é uma pedra. Brincando, né, como se fosse um Tinder, seu currículo vai dar match com a vaga? Será que você, se precisar contar a sua história hoje, se você precisar entrar no processo seletivo, você tem essa história? Então, se você for chamado para o processo seletivo, coloca isso na cabeça. Você tem o que precisa. Você tem o que a vaga pede. Eu só preciso agora ir lá e convencer. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma gravação do meu podcast, o Saber Chegar Pode. Hoje eu vou explicar o ecossistema do Instituto Saúde e Ascensão. Então, eu faço parte, sou sócio junto com Silas, Aline e toda a equipe do Instituto, e dentro do Instituto nós temos algumas ramificações. Então, propriamente no Instituto Saúde e Ascensão, nós trabalhamos com treinamentos, nós trabalhamos com cursos, com consultoria, com mentoria, tem a mentoria do empreendedorismo digital, tem a mentoria de carreira, tem a mentoria Código Azul. Dentro da mentoria Código Azul, nós temos todos os pilares de carreira, urgência e emergências, finanças, tem toda a parte comportamental para ajudar o profissional de saúde a desenvolver. Cada vez mais, nós estamos sempre pensando nisso. O que o Obed, o Silas, o que os nossos saberes, o que a Aline, que está na saúde, na atenção primária, na parte do SUS, tudo que nós podemos agregar e crescer junto com o Instituto. E com o desenvolver e com o desenrolar dos nossos projetos, também agora tem a Escola Multiprofissional Corporativa, que eu e a Paloma nós vamos ajudar o profissional a inserir, a entrar dentro do mundo corporativo na área da saúde. Então você que está trabalhando na assistência e fala assim, nossa, eu queria muito ter uma vida de escritório, trabalhar de segunda a sexta, trabalhar no híbrido, trabalhar em casa, trabalhar no famoso home office, nós temos agora toda uma jornada dentro do Instituto que está atrelado à Escola Multiprofissional Corporativa. Lá dentro nós vamos ter como se fosse uma assinatura e você vai ter um curso que você vai aprender desde do básico até o mais avançado a trabalhar no mundo corporativo. Entender o que é ANS, entender sobre plano, entender sobre sinistro, sinistralidade, entender como você vai explicar um relatório e toda essa parte de o que fazer dentro do mundo corporativo no sentido de assistencialmente. Então, o que o enfermeiro, ele trabalhando com gestão de saúde, ele faz lá dentro. Tem toda a parte também de QV, né, de qualidade de vida, nós vamos falar sobre as ações, nós vamos falar sobre o que dá para fazer sobre planejamento, muito. E aí eu gosto sempre de dar o exemplo para quem não entende muito bem essa parte, que é pegar a atenção primária, então pensa, prevenção, promoção e levar para dentro da empresa em forma de ações. Então nós vamos trabalhar toda essa parte de educativa, de orientar, de colocar numa linha de cuidado. Isso tudo a escola vai cuidar muito bem. Então, cada vez mais o ecossistema, então o que era antes, se você falasse assim, o que tinha um tempo atrás? Era o Obed, junto que era o meu nome, né, Obed Consultoria e Mentoria. E eu ajudava os profissionais dentro da área da saúde. Agora, com o Instituto Saúde e Ascensão, tem o Instituto e tem as suas ramificações. A escola é uma delas, e nós vamos falar sobre outras coisas, porque se você falar assim, nossa, Obed, eu estou trabalhando, eu estou no mercado de trabalho, sou um profissional de saúde, mas eu estou meio deslocado. Eu queria entender algumas coisas no sentido de comportamento, de imagem. Nós temos uma especialista, uma parceira que vai te ajudar toda essa parte de eu preciso literalmente reformular o meu guarda-roupa, eu mudei o meu patamar de cargo, eu mudei a minha área, eu preciso, né? Uma coisa eu estava no assistencial que minha roupa era um privativo e um Crocs. Só usava isso. Agora eu saí desse mundo e fui para o mundo corporativo. E eu nunca tive essa parte de me vestir. E o que eu vou fazer? Então nós temos toda essa parte de consultoria de imagem e comportamento para te ajudar, para te guiar dentro dessa parte. Nós também temos uma parceira que trabalha de toda a parte de home care
o momento da alta e assistência domiciliar. E com ela nós vamos criar também alguma jornada para te mostrar e entender esse mundo, né, do o que antigamente chamava Melhor em Casa, o mundo pós-alta. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam que a assistência é o que acontece dentro do hospital e acaba ali, mas não tem a continuidade. Tem o pós-alta. O paciente, ele tem dependendo da internação, ele vai para casa com dispositivo, ele vai para casa com alguma coisa. E aí, dentro do nosso projeto com essa parceira, nós vamos ensinar e fazer como se fosse um gerenciamento mesmo pós-alta desse paciente. E nós temos a parceira que chama Juliana, que ela vai nos ajudar muito com isso. E aí hoje, além de falar desse ecossistema, eu quero falar uma coisa que eu estou vendo muito nas mentorias e consultorias e no meu grupo de WhatsApp. Eu tenho um grupo de WhatsApp que tem 995 pessoas, então bastante. E aconteceu essa semana, mas aconteceu não é a primeira vez, que alguém mandou uma vaga, alguém mandou uma oportunidade. E aí o que acontece? A pessoa que só está repassando uma vaga, que lá tem um texto, tem uma comunicação lá dentro. As pessoas não estão lendo, na verdade, as pessoas não estão fazendo uma simples interpretação de texto. As pessoas não estão entendendo. Gente, está escrito lá a vaga, os critérios, para onde mandar o e-mail, para onde mandar o currículo. E aí, quem só mandou a vaga no sentido de ajuda, né? Eu vou ajudar, né? O Obed tem um grupo para mandar vagas, eu vou ajudar. Essa pessoa acaba depois não querendo ajudar mais, porque não é a primeira vez, e infelizmente acho que não vai ser a última, mas a pessoa recebe vários e-mails e várias mensagens no WhatsApp dela, sendo que ela só compartilhou a vaga. Então, assim, você que está no mercado de trabalho, inclusive você que está procurando emprego, dica do Obed, né? Então, pensa que você já está sentando comigo numa consultoria de carreira. Presta atenção, tenha o que eu gosto de falar, que é a atenção, né? A atenção plena, esteja presente. Se você vai parar para pegar o seu celular e olhar o grupo do WhatsApp do Obed e fazer qualquer coisa, faça isso, mas com calma. Tenha paciência, leia o que está escrito, porque do mesmo jeito que tem profissionais se inscrevendo em vagas que não deveriam, falando com pessoas que não deveriam, tem profissionais perdendo vaga e oportunidade porque se inscreveu, fez todo um processo, só que não viu o e-mail. Esses dias mesmo, uma conhecida, ela perdeu um processo seletivo muito bom, porque ela perdeu o tempo de mandar os documentos. Então, assim, olha a importância de, peraí, eu sou um profissional, estou desempregado ou estou querendo mudar de área, estou querendo mudar de emprego. Tenha atenção. Começa por isso, vamos focar na atenção. Será que você está olhando e está vendo o que está acontecendo em volta? Será que você está conectado com tudo o que está acontecendo? Porque eu gosto de dizer, gente, eu mesmo, eu tenho vários grupos. Tem grupo do trabalho, grupo da igreja, tem muita coisa. E eu olho tudo isso e eu consigo acompanhar tudo isso com calma, com paciência. Então, primeira dica é atenção. Leia a mensagem. Porque há um mês atrás, um amigo meu postou uma vaga, tinha critérios e tinha, assim, critérios, tem que ter essa especialização e essa experiência. Esse meu amigo recebeu uns 100 e-mails. Dos 100 e-mails que ele recebeu, apenas 10% tinha a experiência solicitada, 10%. Apenas 5 usou uma linguagem formal. Apenas, gente, parece ser besteira eu falar sobre isso, mas lembra das palavrinhas mágicas? Muito obrigado, por favor. É coisa simples. Peraí, eu estou mandando um e-mail, eu estou num grupo, alguém mandou uma vaga. É o meu perfil. Eu vou mandar um e-mail, eu vou encaminhar o meu currículo. Só que peraí, eu não dou bom dia, boa tarde, boa noite, eu não agradeço. Sabe? E sem falar que da linguagem formal, né? Eu tô falando com alguém, eu tô falando com uma pessoa, então conforme encaminhado no grupo do Obed, segue o meu e-mail, segue o meu currículo, né? Eu tenho que ter uma linguagem mais formal. E aí, esse meu amigo ele me mandou alguns prints que tinha alguns e-mails sem assunto, sabe? O assunto, escrever lá, qual é o assunto? Vaga para lugar tal, disponibilizada no grupo tal. Eu tenho que identificar. Pensa, será que você não está mandando e-mail para uma pessoa que recebe diversos e-mails e seu e-mail pode ser que fica perdido lá, porque não tem assunto. Então eu preciso pensar nisso. Estar presente, e bem presente no sentido de ver o que está acontecendo e entender. Ler. Eu tenho um caso clássico, uma pessoa
falou, Bed, tô desistindo porque eu me candidatei em 10 processos e em 10 processos eu não passei. Falei, mas como? O que que você fez? Fez a prova? Fiz a prova, passei, mas a metade eu nem fui chamado para entrevista e a outra metade eu fui chamado e fui reprovado. Eu falei, nossa, mas o que que aconteceu? Me explica. E aí, em todos, ela não tinha critério. Pedia especialização, pedia experiência e ela não tinha. Então eu falei, você entende o quanto que você está gerando uma angústia, uma ansiedade, um desconforto para você se inscrevendo num processo seletivo que você não tem um perfil? Então, de novo, gente, estar presente, ter a calma, ter a, assim, ler, fazer interpretação de texto básico. Porque lá no meu grupo, mandam uma vaga. Depois de 2 minutos, alguém pergunta o que está escrito na vaga. Ele só não leu, mas está escrito. Então, assim, toma essa atenção. Aí, uma vez que eu sempre leio os critérios da vaga, eu mando um e-mail mais formal possível, eu uso as palavras, eu agradeço, eu me coloco à disposição, e detalhe, tá e-mail. Pode ser que hoje você use um e-mail que você fez quando você era adolescente. E aí é um e-mail até engraçadinho, né? Eu não vou nem falar, mas assim, eu já vi alguns e-mails, não era nem tão engraçado, mas era um e-mail muito informal. Então, você é um profissional de saúde e vai começar a trabalhar e você tem que criar um e-mail para o trabalho. Pensa nisso, faz um e-mail, cria, coloca lá as siglas do seu nome, o seu sobrenome, tenta fazer um e-mail da área, né? Que nem o meu primeiro e-mail é obed.enf, pensando na enfermagem. Então, assim, tenha um e-mail corporativo. E, de novo, eu estou no processo seletivo, eu vou mandar um e-mail, eu vou me cadastrar, eu olho o e-mail todo dia. Porque pode ser que vai chegar alguma resposta hoje. A maioria das vagas, eles vão falar pelo WhatsApp, eles vão mandar mensagem. Mas pode ser que a pessoa ainda mande um e-mail, a pessoa te manda uma mensagem. E aí, será que você está vendo? Será que você está olhando? Então, olhei, estou presente, e tenho uma boa comunicação, uma comunicação formal. Eu sei falar com as pessoas digitalmente, né, por texto. Mandei a vaga certa. E aí o que eu mando? É o currículo. E peraí, é a vaga para trabalhar no CME do Hospital X. E aí eu mando o currículo com o objetivo para trabalhar em UTI. O objetivo para trabalhar na enfermaria. Gente, você está vendo a vaga, você sabe para onde você está mandando. Então pensa nisso. Olha, o currículo, eu sempre gosto de reforçar e falar que o currículo não é uma pedra. Você vai movimentando ele conforme vai chegando as vagas. E eu não estou falando que você vai mentir. Mas espera aí, eu fiz um estágio em CME. Eu estou mandando meu currículo para CME. Não está pedindo especialização, não está pedindo experiência. É uma vaga de júnior. Mas eu passei no CME, eu fiz um estágio, eu fiz atividades. Então isso que provavelmente não deve nem estar lá no currículo, eu incluo no currículo. E aí eu deixo o currículo mais perto da vaga. E de novo, eu não estou mentindo, eu só estou incluindo uma coisa que provavelmente eu nem lembrei de colocar no currículo. Então o segredo para se candidatar nas vagas é isso. Olha a vaga, olha o descritivo da vaga, olha as atribuições, olha tudo aquilo e entenda, será que, brincando, né, como se fosse um Tinder, seu currículo vai dar match com a vaga? Será que vai se entrelaçar? Ou, de novo, esses dias eu ajudei uma pessoa, manda o currículo, né, mandou o currículo. Eu falei, fulano, a vaga não é para X? Ela falou, é para X. Eu falei, mas o seu currículo, o objetivo tá para Y. Ela, eu nem percebi. Eu falei, então muda. Então, assim, pensa nisso. De novo, isso é atenção. E isso é detalhe. Mas é um detalhe que pode fazer toda a diferença. Então, o meu currículo, eu tenho que pensar. Acabei de me formar, não fiz muita coisa. Ainda mais nós da área da saúde, tem muito curso, tem muitas plataformas. Então, pensa, a educação continuada é sua educação. Não é responsabilidade da empresa onde você trabalha. Então, o que você pode fazer agora para melhorar o seu currículo? O que você pode. Nós estamos dentro de um conselho, né? A enfermagem é uma classe, tem o seu conselho. Dentro do Corém, nossa, a última gestão agora está de parabéns. Teve muito curso, muita palestra, teve a plataforma, meu primeiro emprego, teve muita coisa. Então você precisa começar a entender isso. O que eu posso fazer com
tudo que está sendo disponibilizado. Se você entra, tem vários sites de hospitais privados que eles têm plataforma de educação continuada. Se você entra no MEC, se você entra na Vigilância, se você entra na Secretaria de Saúde, no PROAD, PRONASUL, na SUS, tem várias plataformas que têm curso. E você vai deixando o seu currículo mais atrativo. De novo, o currículo não é uma coisa sólida, né? Assim, meu currículo é esse, pronto. Não. Você vai movimentando e você vai entendendo. Uma vez que eu me comuniquei, entendi a vaga, recebi, mandei o currículo, tá tudo bonitinho, eu vou ser chamado para um processo seletivo. E aí, eu, essas três coisas importantes. Primeiro, eu estudo sobre a empresa. E se for uma empresa que nem é um hospital que tem uma OS. Então você vai estudar sobre o hospital e sobre a OS. Eu entendo o que é a empresa, eu vejo tudo que está ali, eu absorvo, eu vejo a cultura, eu vejo os valores, eu entendo dos projetos, porque pode ser que no processo seletivo alguém pergunta, fala, o que você acha da nossa empresa? O que você conhece da nossa empresa? E aí hoje, com todo mundo que tem informação na palma da mão, você vai para um processo seletivo e você não estudou o mínimo, então entenda, primeira parte, eu vou estudar o que é a empresa. Estudei o que é a empresa, eu sei o cargo. Quando eu sei o cargo, então eu sei que eu vou lá para o CMI, eu sei que eu vou para o centro cirúrgico, eu vou para a UTI, eu estudo o setor. Então, ontem eu fiz uma simulação de processo seletivo para uma menina que era para UTI. Eu falei para ela, qual o local e quem fornece o paciente para o seu setor? Então, da onde vem o paciente? E ela começou a falar e tudo mais, esqueceu um setor ou outro, mas por que é importante? Porque eu tenho que entender, eu posso estar na enfermaria, mas eu vou receber paciente do pronto-socorro, eu vou receber paciente da UTI, eu vou receber paciente do centro cirúrgico, eu vou mandar paciente para o centro cirúrgico, eu vou mandar para o pronto-socorro. Então, essas coisas a gente precisa começar a entender. O fluxo, a rotina. Porque num processo seletivo, quando te chama, eu gosto de deixar isso bem claro. Se você foi chamado para um processo seletivo, hoje em dia ninguém tem mais tempo para falar assim, eu vou chamar o Obed para um processo seletivo só para ver, talvez ele nem se encaixa na vaga. Não, gente, as pessoas não têm tempo. Tá todo mundo corrido, o RH quer preencher a vaga, o gestor quer preencher a vaga. O que falta é você ir lá e convencer. Eu preciso mostrar as minhas habilidades, os meus conhecimentos e convencer. Então, se você for chamado para o processo seletivo, coloca isso na cabeça. Você tem o que precisa. Você tem o que a vaga pede. Eu só preciso agora ir lá e convencer. E aí, estudei sobre o hospital, estudei sobre o setor. O último quesito que eu vou estudar é sobre mim, sobre o meu papel, sobre a minha formação. Ontem eu fiz uma simulação de processo seletivo e eu falei, se apresenta. Aí a pessoa se apresentou rapidinho. Aí eu falei, faltou falar onde você estudou. Você não falou. Aí ela falou, eu fiz o ensino técnico em tal escola, numa escola que está atrelada a um hospital muito reconhecido. E eu falei, nossa, mas isso daí é uma cereja no bolo, você tem que falar mais, você tem que mostrar. Porque, desculpa, tem pessoas que vai se formar num curso muito ruim. Você se formou num curso que tem nome, que tem peso. E isso é um diferencial, você precisa falar. E eu expliquei até porque eu conheço pessoas que se formaram lá. No final, eu peguei e falei, fulana, você viu que eu falei com mais empolgação e com mais vontade sobre a sua formação acadêmica do que você? Porque ela estava muito assim, muito rasa, sabe? Eu sou técnica. Eu falei, tá bom, mas o que você tem? E aí eu perguntei para ela, qual é o seu diferencial? Porque lembra, no final da formação acadêmica, independente se for auxiliar, técnico, graduação, todo mundo vai sair com diploma. Mas o que você traz de diferente? O que você traz a mais? Porque tem pessoas que gostam de falar, né? Não, uma vez que você se formou, é aquela coisa que eu brinco, né? Igual na igreja. Deixando as coisas para trás, tudo novo se fez e você é uma nova pessoa com um diploma. Não, mas o que você fez atrás vem na bagagem. Que nem eu trabalhei muito com coisas administrativas. Eu fui vendedor, promotor de vendas. Eu trabalhei muito com pessoas. Então, a formação do enfermeiro OBED veio com essas coisas juntos. E aí eu vejo que as pessoas não conseguem conectar o seu passado, as suas atividades que fizeram antes da formação com o atual cargo. E quando as pessoas não conseguem, eu sempre falo assim, o que tem dentro da enfermagem? O que você vai fazer? Eu vou cuidar de paciente. Paciente é o quê? Pessoa. E o que você fazia antes? Eu trabalhava com vendas. Você vendia para quem? Para pessoas.
eu era promotora, eu era do telemarketing. E no final, quando nós vamos entender e ver, todo mundo trabalhava com pessoas, mas eu preciso saber explicar. Eu preciso colocar isso para o recrutador. Ele precisa entender. E o que eu também vejo que as pessoas acabam perdendo é que, vamos dizer que amanhã eu vou para um processo seletivo. Vou falar, o que você já fez? Eu vou falar, eu trabalhava no Instituto Saúde e Ascensão. E eu vou falar o que eu fazia lá. E uma vez que eu trabalhei no Instituto, eu estou no Instituto vai fazer quase 2 anos. Tudo que eu estou aprendendo e fazendo dentro do Instituto, quando eu sair do Instituto, vai comigo. Não é uma coisa assim que, não, tudo que eu fiz lá é lá e agora. Não, gente, cultura vai com você, padrão de qualidade e segurança vai com você, os protocolos. Mas, de novo, eu preciso saber explicar. Eu preciso saber. É até estranho falar isso, mas eu preciso saber me vender, eu preciso contar a minha história. Eu gosto de falar assim, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um começo, meio e fim. Então, e fim não, né? Que fim nós estamos em construção, então fim ninguém tem. Mas eu preciso saber contar minha história. Então pensa nisso. Se hoje você que está ouvindo esse podcast estiver na frente do recrutador, e também tem que lembrar, né? Com RH é um tipo de entrevista, ele está olhando um foco, com o gestor é um outro tipo de entrevista, ele está olhando outro foco. Né? RH, a parte comportamental, relacionamento, gestão é parte técnica. Quando você está ali como auxiliar técnico, o gestor olha, que nem ontem eu falei, né? O processo seletivo que eu simulei ontem era para uma menina que vai trabalhar no hospital privado. Eu falei, você acha que o enfermeiro te olhando, ele vai olhar e vai falar, nossa, aquela menina, ela vai dar conta lá daquele paciente VIP e eu não vou ter reclamação porque ela é proativa, ela se comunica bem, ela sabe explicar, então tá tudo certo. Para o enfermeiro é a mesma coisa, quando o gestor olha para o enfermeiro, ele olha e fala, nossa, será que o Obed lá naquele, ele vai ter uma equipe, todo mundo mais sênior, a técnica mais nova de profissão tem só 30 anos de casa. Será que ele vai dar conta disso? Ele vai conseguir abraçar esse desafio? Porque sim, é um desafio. E aí eu preciso passar. É o que eu gosto de dizer quando a pessoa é muito nova. Eu tive alunos que se formaram na faculdade com 22 anos, as crianças. Mas no processo seletivo de alguns lugares tiveram dificuldade de entrar porque o RH olhava e falava: peraí, essa pessoa não tem maturidade, essa pessoa não tem casca, essa pessoa, assim, no primeiro pisão que der no pé dela, ela vai sair correndo. E aí, por A e mais B, essas pessoas precisam passar confiança. Que eles sim se informaram que eles têm um diploma e eles querem trabalhar. E a gente precisa começar a usar isso. Do mesmo jeito que eu gosto de falar quando a pessoa é mais vivida, tem mais maturidade, você precisa entrar no processo seletivo que vai ter uma pessoa muito nova e você tem que engolir aquela pessoa muito nova. Porque você já tem mais experiência, você já bateu a cabeça onde essa pessoa mais nova não bateu, você tem maturidade, você já tem a sua família formada. E é outra história. Eu fiz uma consultoria com uma enfermeira que se formou depois dos 40. E eu falei para ela, se no seu processo seletivo você não mostrar pro recrutador que, peraí, enquanto tem gente com 30 falando que não, a vida já acabou, a vida profissional deu, o que não deu não vai dar mais. Você se formou depois dos 40. Então você tem que mostrar para esse recrutador que você tem garra, tem determinação, você tem um foco, você tem um motivo. Que ninguém deixa o conforto do seu lar, ainda mais ela que já tinha uma carreira consolidada na área financeira, ninguém começa do zero e só por começar. Não, ela tinha uma história. Então, de novo, será que você, se precisar contar a sua história hoje, se você precisar entrar num processo seletivo, você tem essa história? Do mesmo jeito, quando eu pego clientes que eles têm uma lacuna. Esses dias mesmo, eu peguei uma enfermeira 5 anos sem trabalho. E aí o que aconteceu? No primeiro e segundo ano teve filho, no segundo e no terceiro a mãe ficou doente, no último ano ajudou o pai. Então eu falei assim, vamos, né, montar aqui uma coisa que você fez, porque quando você ficou gestante, você não teve nenhuma atividade? Ela falou, não, minha mãe já estava em processo de adoecimento, eu cuidei da minha mãe desde o começo até praticamente 5 anos cuidando da minha mãe. Então assim, ela estava fazendo, a mãe internava, ela ia junto, a mãe tinha procedimento, ela ia junto. Então o que nós fizemos foi entender a história e contar a história. De novo, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem um começo, tem um meio e está construindo até chegar no fim. Só que o que eu vejo muito é isso. As pessoas se formaram e o curso técnico e a faculdade fez o que prometeu, que é entregar o diploma.
A faculdade e o curso técnico prometeu isso. Se você vai trabalhar ou não, é outra história. Então, isso eu estou falando da formação. Quando começa falando da especialização, ixi, aí é outra história. Porque eu comecei a perguntar no meu grupo, inclusive teve pessoas que não gostaram, mas existem profissionais que têm uma especialização, que têm uma pós-graduação, e tem profissionais que são especialistas, que eles de fato ele entende a matéria, ele sabe explicar, ele dá aula naquilo que ele estudou, porque de fato ele é um especialista. E isso é uma construção. Só que você pega pessoas com currículos com 10 especializações, e aí, aqui, ó, vamos pincelar uma especialização. Vamos falar mais tecnicamente sobre essa especialização. Fala tal coisa, fala tal coisa. E você vê que a pessoa não sabe, ela só tem um diploma. Então, ter o diploma só por ter é uma coisa um pouco, né? Não precisa, gente. Vamos estudar e vamos especializar e focar no que você está estudando. Então, assim, eu estou começando uma pós. Pega o conteúdo, ensina um pro colega que não está na pós-graduação, ensina alguém. Se você tiver uma facilidade, cria conteúdo, posta um texto no LinkedIn, posta um vídeo no Instagram, fala sobre, mas começa a usar o conhecimento. Muda essa chavinha, porque infelizmente nós fomos formados, eu falo nós porque eu sou enfermeiro, parece que nós fomos formados para ser empregado. Você vai só existir enquanto tiver um trabalho, um emprego e normalmente no hospital. Só que a gente precisa entender que nós somos um profissional livre, liberal, que eu posso fazer várias coisas. Então, eu não sou enfermeiro e aí eu sou contratado e depois eu viro enfermeiro. Não, é diferente, é o inverso. Eu sou enfermeiro e aí eu vou ser contratado. Mas parece que não, as pessoas estão esperando. Semana retrasada, atendi uma cliente, ela tinha um conhecimento bem específico e raro. Eu falei, quantas pessoas você já ajudou nesse seu conhecimento, nessa sua pós-graduação? Cara, ela fez uma das mais caras de São Paulo. E ela falou, não, nunca ajudei ninguém, porque eu nunca fui contratada, como que eu vou ajudar? Eu falei, peraí, mas você não pode atender sozinha? E até onde eu sei, pode. Você não pode pegar esse conhecimento, pegar uma enfermeira que não tem esse conhecimento específico e ajudar? Você já parou para oferecer o seu conhecimento para palestra? Porque é um conhecimento muito bom para palestra. E eu não estou falando nem que talvez você vai ganhar no começo, mas ir numa comunidade, ir numa igreja, numa escola, falar assim, nossa gente, eu tenho essa e essa habilidade, eu posso vir aqui ensinar alguma coisa? E ela falou, não, eu nunca pensei nisso, porque primeiro eu estou esperando o meu primeiro trabalho. Então, entende isso? Nós não somos algo por causa do trabalho. E é até mesmo cargo. Nós não. Gente, eu obede. Não, eu estou. Né? É uma coisa temporária. Eu não sou a somatória de cargos. Eu sou um enfermeiro. Isso eu sou. E aí, aonde eu trabalho, o que eu vou fazendo, eu estou. Porque amanhã eu não posso não estar. Então a gente precisa começar a entender isso. Conhecer o local, conhecer o setor e se conhecer. O que eu recomendo para você que está aí, me formei. E agora? Treina. Treina no espelho. Testa. Começa fazendo isso. Quando você estiver um pouquinho mais seguro, segura, chama alguém. Chama alguém próximo. Fala, olha, eu vou me apresentar. E aí começa. Gente, perguntas que normalmente tem, né? Se apresenta, por que eu tenho que te contratar? Defeitos, qualidades. Se eu te contratar hoje, o que eu ganho? Tem um roteirinho. Aí agora com a IA, você pode até testar isso com a IA mesmo, para te ajudar. Mas o que eu preciso vira e mexe, alguém me manda mensagem querendo um roteiro. Fala, Bed, vou fazer processo seletivo em tal instituição e eu preciso que você me ajude. Eu falo, tá bom, o que você quer? A pessoa quer como se fosse um gabarito. Como assim, que eu desse para ela, assim, ó, vai lá e responde isso. Só que o que você precisa entender é que cada pessoa tem uma construção, tem uma história. Inclusive, eu trabalho com carreira, eu ajudo as pessoas com carreira, mas quando as pessoas vêm e falam assim, eu queria que fizesse meu currículo, eu queria que fizesse meu LinkedIn. Eu tenho amigos que trabalham com isso, né? Mari, Tati tá aí, a Thay. Só que eu não trabalho com isso e eu não recomendo que as pessoas usem esse mecanismo, por quê? Ontem mesmo, eu simulei um processo seletivo, eu vi um currículo. Quando eu comecei a conversar com a pessoa, o currículo era raso, não tinha muita informação. Eu falei, fulana, mas você falou que fez isso no hospital, você falou que fez isso no estágio, você falou que fez isso. Não tem nada aqui no currículo. Então a gente precisa entender que a nossa história é igual um crachá, é individual e transferível. Então eu recomendo muito, gente.
Faça o seu currículo. Ah, Elbed, eu tenho dificuldade porque eu não tenho computador. Então, o ambiente onde eu estou aqui, que tem vários projetos TEIA, vários espalhados em São Paulo, tem computador para você usar. Sem falar que tem biblioteca, tem céu, tem parques, todos os parques normalmente tem um local ali que você tem acesso a computador. Então isso já não é problema. Ah, Elbed, meu problema é que eu não sei usar. Tem vários cursos na internet, inclusive Fundação Bradesco tem pacote Office do básico ao avançado. Já... E detalhe, tá? Se você é um profissional da área da saúde, está me escutando e você tem dificuldade de inclusão digital, desculpa, mas você vai ter problema. Porque hoje em dia, acho que uma boa parte dos hospitais usam prontuário eletrônico. Você precisa, dependendo do cargo, tem pessoas que me procuram para falar assim, Obed, de fato eu quero sair da assistência, cansei do plantão. Eu quero ir por cargo administrativo. Eu falo, que bom, vamos lá. Carga administrativa, a primeira coisa, pacote Office. Tudo bem? A pessoa fala, pacote Office? Eu falo, Excel, Word. A pessoa fala, não sei. Outra coisa, lidar com pessoas. Você gosta de falar, você gosta de ministrar curso, palestra, treinamento, porque se você pega as áreas administrativas intra-hospitalar, eu tenho um material que tem 15, na última vez que eu mapeei, normalmente você tem, né, eu vou para qualidade. Tem lá as auditorias, tem os treinamentos, a integração. Eu vou para o SCH, mesma coisa. Não, eu vou para a educação continuada. Aí que vai ter treinamento. Não, eu vou para a gestão de leitos. Você vai falar com as pessoas. Não, Obed, eu vou trabalhar lá na epidemiologia, fazendo só notificação de doenças de notificação compulsórias, DNC. Você também vai ter que falar com as pessoas, você vai ter que ministrar alguma palestra, algum treinamento. Um bom exemplo, acabou de chegar o Ebola. Vai ter que ter treinamento e normalmente você que vai ter que fazer, porque você é o especialista, a parte da epidemiologia, você que entende melhor. Então, começa a entender isso. Eu vejo muito que, infelizmente, as pessoas têm um conhecimento muito raso da sua profissão, não conhecem as oportunidades que tem ali em sua volta e acaba sofrendo. Então, isso que eu estou falando e fazendo com você é como se fosse uma consultoria mesmo, para te ajudar, sabe? Obed, te escutei hoje e assim, no último encontro que eu fiz na quarta-feira, participou uma antiga cliente minha, uma cliente de 5 anos atrás. E eu tenho um relatório, porque quando eu atendo eu faço relatório, né, e mando para a pessoa um roteirinho. E no meu roteiro, há 5 anos atrás, estava: você precisa entender mais sobre ferramentas, você precisa estudar pacote Office, porque mais cedo ou mais tarde isso vai te atrapalhar. 5 anos atrás. E eu falei, isso vai ser um problema mais cedo ou mais tarde. E aconteceu. Ela me procurou e ela entrou o sonho dela era entrar no mundo corporativo e ela entrou. E palavras dela, tá até gravado no meu canal do YouTube. Ela falou que o que era um sonho virou um pesadelo. E quando você vê, peraí, mas como um cargo administrativo é um pesadelo? Porque no cargo administrativo tem as demandas, tem as metas, tem o relacionamento interpessoal. Cada vez mais as pessoas não estão aprendendo a lidar com o próximo. Então, tem coisas que há 5 anos atrás eu falei para ela: estuda, faz isso, olha aquilo. E infelizmente o tempo passou e ela não estudou. E hoje ela está colhendo, né, uma coisa bem amarga. Então, pensa nisso. Currículo. Faça o seu. Você tem que aprender. LinkedIn, gente, é a mesma coisa, para. Você teve Orkut, você tem Facebook, Instagram. O LinkedIn é a mesma coisa, você vai aprender. Só que qual é o problema? As pessoas falam assim, eu preciso de emprego, vou olhar o LinkedIn. Não, o LinkedIn é uma rede profissional, inclusive hoje eu fiz o meu arquivo em nuvem e me lembrou uma foto de 2016, então 10 anos atrás. E é uma foto com uma enfermeira que foi minha mentora. Eu tive a oportunidade de ser auxiliar administrativo de um setor, né, do controle de infecção. No último ano eu fiquei 1 ano como trainee, que nem existia esse cargo, mas eu fiquei como trainee, como sombra dessa enfermeira. E eu postei uma foto, porque eu falei com ela ontem até, eu lembrei dela, vi a foto, e há uma semana atrás uma pessoa me perguntou e falou: Bed, por que você tem pensamento um pouco fora do comum? Porque você parece que viu muita coisa que as pessoas não viram. Quem é você? E aí eu lembrei da Lizzie, eu falei: olha, eu só sou o que sou e
porque um belo dia eu estive sobre ombros de pessoas muito maiores. Aí eu lembrei da Liz, eu lembrei do Eduardo, eu lembrei da Samara, eu lembrei de outras pessoas que dentro da gestão, Carol, Paloma, que me ensinaram, me incentivaram e me inspiraram. E aí a gente precisa entender essa parte. Fiz o currículo, LinkedIn, e o que eu postei hoje no LinkedIn? Eu postei uma foto com a Liz de 10 anos atrás e um texto falando sobre a importância de ter mentores, sobre a importância de olhar para alguém, né, Gabriela Sato, Sérgio Martucci, de olhar para alguém e falar, caramba, essa pessoa me inspira. O Luizo, né, que eu estou trabalhando com ele hoje, Roberto. Então, assim, eu sou cercado de muitas pessoas que me inspiram. Leandro, Kleber, Jaqueline. Então, assim, eu fiz um texto. E detalhe, gente, foi um texto falando de uma coisa boa. LinkedIn é uma empresa, é uma página, é um site corporativo profissional, é o seu. Então, foto é uma foto boa. Como pensa, foto de documento. Uma foto boa, tira uma foto boa. Tem que estar atualizado. Esses dias eu peguei o LinkedIn todo desatualizado. Coloca lá, tem as competências, tem a descrição. Quanto mais você alimentar o LinkedIn, mais fica fácil. E aí, lá dentro, tem os conselhos, tem as classes, tem as comunidades, você pode seguir páginas e tem o seu nicho. Nem eu, muito tempo fui controle de infecção, depois educação, depois gestão, saúde digital, e você vai seguir nessas páginas. E eles vão postando conteúdo. Então, o LinkedIn é um lugar que você se atualiza, que você entende ali as coisas que estão acontecendo no mercado, você vê algum simpósio, algum curso, e você se conecta. E aí você fala assim, Bed, mas como assim se conecta? Você quer ir para o Hospital X. Você coloca lá no LinkedIn, Hospital X. Vai aparecer o Hospital X e ainda vai aparecer quem trabalha no Hospital X. Você manda mensagem, convite. Você pode escrever. E aí, gente, como diz aquela menininha, é o meu sonho trabalhar no Hospital X. Escreve. Fala, nossa, fulano, estava aqui no LinkedIn, te encontrei e você trabalha no hospital que é o meu sonho. Muito bom se conectar com você. Quem sabe um dia nós possamos ser colegas de trabalho. Manda o convite, ponto. A pessoa pode responder, pode não responder, pode aceitar, pode não aceitar. Mas uma vez que ela respondeu, ótimo. Abriu a vaga no Hospital X e você viu e se candidatou e vai ter o processo seletivo. Volta lá dessa pessoa e manda mensagem de novo. Fala, fulano, se você não vai acreditar, abriu a vaga aí, quem sabe dessa vez nós não possamos trabalhar juntos. Gente, essas duas conversas simples, eu já vi aparecer indicação, eu já vi aparecer gabarito, assim, as pessoas, tem gente que quer ajudar, tem gente que gosta, então se conecta. Eu estava querendo fazer um curso bem específico e eu encontrei no LinkedIn quem fez, e eu mandei mensagem. Gente, o que essas pessoas me responderam no curso não está em lugar nenhum. Teve uma pessoa que mandou um texto gigante, falando muita coisa boa, mas também fazendo algumas ressalvas, falando, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Então, nós precisamos começar a usar a ferramenta ao nosso favor. Quando eu começo a atender uma pessoa, no primeiro momento, eu sempre pergunto, qual é o emprego dos sonhos? O que você deseja, cargo dos sonhos? E cada vez mais não tem. As pessoas não sonham. As pessoas não têm um desejo. Não, ela quer qualquer coisa. Gente, usa o LinkedIn para se inspirar. Olha lá quem trabalha, onde trabalha, o que faz. E detalhe, o que eu mais olho. Eu sei onde eu estou hoje. Eu sei para onde eu quero ir. Eu olho quem já está onde eu quero ir e vejo o que ele estudou, por onde ele passou, o que ele fez. E quando você começa a olhar muito o LinkedIn, começa a meio que a triangular e ver as pessoas, é batata. Você vai ver que uma pessoa trabalhou muito tempo num lugar, entrou uma outra pessoa depois, aí uma dessas pessoas acabou indo para outra empresa, depois de um tempo, uma outra. As pessoas, elas levam, ela carrega o seu grupo. Eu, quando comecei lá em 2008, trabalhando no hospital, veio um time inteiro de uma determinada rede privada para inaugurar o hospital, quando o Mboimiri inaugurou. Depois, quando abriu outros hospitais, saíram muitas pessoas do MBoi para abrir outros setores. Peraí, mas se eu conheço alguém, se eu tenho confiança, se eu já trabalhei, é lógico que eu vou levar. Então a gente precisa começar a entender isso.
Toda vez que eu pergunto quem te indica, quem vai te levar, quem vai te ajudar, se hoje alguém tem 10 vagas, essa pessoa vai lembrar seu nome? E aí, normalmente, eu também faço a pergunta: você tem 10 vagas? Você tem 10 pessoas para indicar? Você tem 10 pessoas para ajudar no mercado de trabalho? E normalmente não tem. Normalmente, no máximo, é ali né, a dupla ou o grupinho pequeno, e é só isso. Então, você precisa começar a se relacionar. Você precisa começar a ser um profissional, e é né, o que eu gosto muito de falar: ser interessante sem ser interesseiro. E o que é uma pessoa interessante sem ser interesseiro? Hoje eu fui falar com uma pessoa, eu vi um curso da área dessa pessoa e eu mandei para ela. Eu falei, fulano, olha, tava pesquisando aqui, achei um curso, sua cara. Eu entreguei uma informação, eu mandei alguma coisa, eu não pedi nada. Mas mais cedo ou mais tarde eu posso voltar nessa pessoa e precisar te falar alguma coisa? Eu posso pedir alguma coisa? Não vai ser aquilo, o Obed só vem aqui pedir alguma coisa. Não, eu tive uma troca. Então eu preciso entender isso. Eu entrei numa determinada empresa e eu tive uma ajuda de uma pessoa bem específica. E aí, teve um dia que estava olhando o nosso histórico de conversa, e é uma pessoa que a gente teve várias trocas, né? Eu ganhei alguma coisa, fiz algo, ele me parabenizou, ele fez aniversário, eu dei parabéns, foi dia da enfermagem, eu dei parabéns para ele me deu parabéns. Então, assim, tinha um diálogo. Quando eu cheguei para falar com ele, detalhe, eu cheguei para falar com ele, ele já tinha meu nome e meu currículo, porque uma amiga que era nossa em comum já tinha falado com ele. E ele acabou me ajudando e tudo mais, mas entende isso que eu tô falando? Não foi uma conversa assim, fulano, me ajuda. Não, já existiu uma conversa antes. Então nós precisamos começar a entender isso no mercado de trabalho. Quem você é? Você é a pessoa conectada, que todo mundo sabe, referência na sua área. E isso, gente, nós estamos carentes de pessoas que pegam uma área e falam assim: não, nessa área as pessoas vão me conhecer pelo meu nome porque eu vou fazer um excelente trabalho. Sabe, se você fala de CME, você lembra da Kazuko. Não tem como não lembrar. Tem o Rafael agora. Então, assim, cada vez vai aparecendo alguns nomes. Controle de infecção, Júlia, Cláudia, né? Tem alguns outros nomes. Se você falar na parte de pique, Cláudia Luz. Mas você entende que existe ainda muitas lacunas para ter uma pessoa no mercado e nomes que, quando fala do tal nome, eu tenho uma amiga que trabalhou 20 anos numa área, e eu falei para ela, eu falei, nossa, fulano, mas você trabalhou tanto e assim, antes de conhecer eu não sabia que você fazia isso, nem te conhecia. E aí o que ela me falou, a história dela toda estava dentro de um hospital. E eu vi vários casos de profissionais, excelentes profissionais que eram referência sim, que fez muitos trabalhos sim, que uma delas até fez trabalho e publicou lá fora do país. Só que foi tudo muito ali dentro da empresa. E ela nunca colocou isso na vitrine. E aonde é essa vitrine? LinkedIn. O LinkedIn é sua vitrine. Você tem que postar as coisas. Então pensa nisso. Eu acabei de ser marcado na publicação da Escola Multiprofissional Corporativa, que a Paloma fez uma chamada, né, para falar algumas coisas, e a Paloma me marcou em todas as redes, no LinkedIn, no Instagram, se me marcou no Instagram, acaba marcando no Facebook também, e as pessoas começaram a comentar, começaram a me marcar, começaram a mandar, meu irmão repostou, então assim, entende que eu estou mostrando, eu estou fazendo, tá acontecendo, é o que eu falei no último episódio do podcast. Eu falei, gente, você tem um espaço como aqui a Teia, o SampaCast, você tem outros espaços que tem até outros recursos, e você não está fazendo por quê? Então nós precisamos começar a entender isso. Atualmente, eu sou o maior propagador da minha marca. O Obed, e detalhe, tá? Certeza que quem tá me ouvindo, você não conhece outro Obed, se conhece um ou outro, né? Não conhece muito. Então, assim, eu tenho até que tomar cuidado, porque não dá pra amanhã ou depois eu fazer uma coisa ruim e eu tentar falar, não, estão confundindo, é outra pessoa. Não, não tem muitos Obeds por aí, né? Então, assim, eu tenho um nome a zelar. É tanto que o nome da minha consultoria é Obed Consultoria e Mentoria, porque é isso, agora dentro do instituto, agora dentro da escola e com os outros parceiros. Então, assim, é minha marca. Sabe, eu tenho, né? Eu tenho um logo. Então, assim, se eu não faço propaganda, quem vai fazer? Se eu não levo a minha marca, quem vai levar? Então, eu preciso começar a entender isso. E, de novo, é uma construção. Se eu estou no mercado e
não estou num lugar bom. É o famoso, me formei e agora? E normalmente quando você se forma no curso técnico, você está ali, né, nos cargos comuns, num cargo administrativo, num telemarketing da vida, como cuidador, você está ali. E aí eu preciso entrar na enfermagem. Como que eu entro? Gente, tem locais que você entra rápido. Home care, freelancer, cooperativa, tem demanda, assim, se você é de São Paulo é a terra do evento. Quando eu era graduando, estava estudando, eu fazia evento de segurança de garçom no final de semana para pagar conta, para ajudar nas contas. Então, assim, nós estamos num local que tem muita demanda de trabalho, inclusive pensando na parte de ambulância, na parte de ambulatório. Tem eventos grandes que tem ambulatório. Agora mesmo está tendo corridas, né? Corrida em todos os locais. Corrida tem ambulância, tem um ambulatório. Então, tem uma oportunidade de um profissional estar ali trabalhando. E aí eu preciso começar a entender isso e eu vou entrar em qualquer lugar. Eu vou entrar no home care, eu vou entrar no freelance, eu vou entrar na cooperativa, eu tenho que entrar. Mas uma vez que eu entrei, primeiro eu aprendo tudo que tem em volta. Porque eu tô cansado de, quando eu era professor, entrar no ambiente, os alunos querendo ir embora. Eu falei, vocês sabem, conhece tudo, o monitor, você conhece tudo, sabe, você teve a curiosidade de abrir todas as gavetas, e normalmente as pessoas não conhecem tudo. Então, assim, conheça tudo. Conheci tudo, fiz bons relacionamentos, eu me conectei com as pessoas, eu sempre tenho que ter uma comunicação, é o CES, né? Comunicação clara e certa, na hora certa. Então eu tenho que falar, nossa, fulano, eu tô aqui fazendo esse freelance, eu tô aqui na cooperativa, mas eu tô procurando um emprego no hospital, eu tô querendo uma assistência. Ou se você já tá no hospital, nossa, eu tô procurando um cargo administrativo, eu quero ir pro mundo corporativo. Eu tenho que ter essa comunicação, porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que você quer. Então eu preciso me comunicar e me comunicar bem, ter a comunicação clara. Aprendi, me comuniquei, eu vou aprendendo. Apareceu a primeira oportunidade, é próximo, é ir. Tem uma trajetória que eu gosto de falar muito, minha cliente Isa. A Isa estava formada há 2 anos, e a Isa tem uma história muito boa. Ela entrou numa faculdade, ela viu que não estava muito bem, ela largou essa faculdade, eu acho que ela perdeu 1 ano e meio, 2 anos quase, e foi para uma outra se formar. No caso, eu acho que ela não perdeu, porque foi muito bom para ela. E aí ela se formou, fez a pós e me conheceu. Tava 1 ano e meio, quase 2 anos já formada, sem trabalhar. E aí eu comecei a orientar isso de currículo, de comunicação, de comportamento, e ela entrou no primeiro trabalho. E eu fui a primeira pessoa que ela ligou e avisou. E eu falei assim, ótimo. E eu conhecendo onde ela entrou, falei, esse local é o primeiro. Primeiro que ela, enfermeira recém-formada, ela precisava sair do júnior pro pleno. Então o que eu falei, 6 meses. Em 6 meses nós vamos voltar para o mercado. E você vai procurar outro emprego. Deu 5 meses e alguns dias ela entrou em outro como pleno. Então, assim, é uma construção, é uma jornada, é uma escada, mas eu preciso ter essa agonia, que nem a Isa, ela, né, nos 2, 3 meses do trabalho, ela já estava agoniada querendo mais. Ela falava, Bad, aqui não tem muito o que aprender, não tem muito o que fazer, tanto que ela teve a oportunidade de ficar fixa num setor ou rodar todos os setores. E ela me perguntou, eu falei, não, vai rodar todos os setores, porque quanto mais você aprende, melhor. Ela falou, perfeito, foi o que eu escolhi mesmo. Então, assim, ela era uma pessoa agoniada. E aí, por que eu gosto de falar isso? Porque eu vejo profissionais que estão presos em alguns trabalhos há anos. Eles falam, nossa, fulano, mas por que você está ganhando tão mal, tá, né? Trabalhando. Tem pessoas que estão até em empresas boas, mas são terceiros, e como terceiro não está ganhando muito bem. E ela está lá. Então eu preciso tomar cuidado. Eu entendi o mercado, aprendi, entrei, peguei mão e eu me movimento. Toda vez quando eu falo para os graduandos, eu falo da parte acadêmica, do estágio, da sala de aula. É muito importante porque você vai treinar e algumas habilidades, mas mais importante, o professor do lado, ele trabalha em outro hospital, o professor do outro lado, ele trabalha em vários hospitais. Então, assim, as pessoas se conhecem, as pessoas se conectam. E você vai estar lá, a pessoa vai te conhecer, e estágio é melhor ainda, porque, nossa, eu tenho um sonho de trabalhar no hospital do Mboimirim. E aí eu vou para uma escola que tem um campo de estágio no Mboimirim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou entrar, eu vou estar trabalhando lá, eu vou conhecer a equipe, as pessoas vão me conhecer. E eu vou fazer um bom trabalho, e fazendo um bom trabalho, isso
mais do que dobra as minhas chances de alguém olhar e falar: nossa, vai ter uma vaga aqui, o Obed está aqui como professor, vamos convidar ele para participar do processo. Então, entende isso que eu estou falando? É um movimento, e, gente, e isso é em qualquer camada, desde auxiliar e técnico recém-formado, mas auxiliar e técnico que já está aí no mercado há muito tempo e quer mudar de vaga, de área, desde o recém-formado na enfermagem como graduando, mas até uma pessoa que está há 10 anos no mercado. Você precisa manter os bons relacionamentos, você precisa falar com as pessoas, você precisa se conectar, porque senão vai acontecer o que eu vi no ano passado com 5 pessoas. 5 pessoas com todas, tá? Mais de 10 anos de experiência, todas com conhecimento, com prática, com pós, com tudo isso. Só que por problemas não, por movimentação corporativa, essas pessoas foram mandadas embora. E aí, de novo, dentro da instituição era referência, todo mundo conhecia. Fora, era mais um. E aí, uma conseguiu rápido, emprego, a outra demorou um pouco, a outra viu que falou: nossa, Bad, realmente está complicado, porque. E não era complicado as vagas, e sim o processo seletivo, que ela falou: nossa, num processo seletivo uma pessoa falou tanta coisa errada que até eu fiquei constrangido. E aí, passou um tempo, ela conseguiu entrar numa área que ela gostava. Então, assim, de novo, gente. Toma cuidado para tudo que você está fazendo e construindo dentro da sua carreira não ficar só lá onde você trabalha. Não ficar hoje, nos meus projetos, eu trabalho ajudando a ONU, né? Eu trabalho ajudando as pessoas com acreditação. E aí você fala, mas por que você trabalha com a ONU? Você fez qualidade, fez alguma coisa? E aí, em 2008, o Obed estava no hospital, 2008, 9, 10, começou o processo de ONA lá no hospital onde eu trabalhava, no Mboimirim. Teve curso de auditor interno e eu fiz. E eu sempre gostei de fazer essas coisas. Então, você entende que uma coisa feita, né, em 2010, hoje, 26, está me ajudando. Veio comigo. Eu não deixei largado lá. Então, pensa nisso. Você está construindo, você está fazendo de fato um legado ou a sua carreira e a sua profissão é reflexo do que o mercado deixa acontecer. Esses dias eu peguei uma pessoa, falei, peraí, mas você tem esse domínio, você conhece isso, você faz aquilo, por que você não faz mais? Ah, é porque meu trabalho não deixa, é porque isso, é porque aquilo. Eu falei, peraí, mas a carreira é sua do seu trabalho? Então pensa nisso. Eu peguei uma residente e ela estava num trabalho ruim, ganhando mal, passando perrengue, e o pouco que eu vi do que estava acontecendo no trabalho dela, eu falei: olha, desculpa, mas você tem muito potencial, você sabe muita coisa, mas você não tá mostrando, você não tá fazendo. E aí ela foi pro mercado. Gente, em menos de 2 meses ela conseguiu 2 empregos diferentes. E, e ela mudou o comportamento. E no primeiro emprego, por mudar o comportamento, elas já colocaram ela em comissões, já colocaram ela como referência técnica, já porque ela tinha um conhecimento muito específico. E aí ela me procurou e falou: nossa, Bad, eu me senti diferente no emprego porque me trataram de um jeito tão diferente. Porque quando eu cheguei, falei o que eu fazia, falei o que eu sabia, e eu falei, tá vendo? Então, assim, é mudança de comportamento. De tudo isso que eu falei, pensa nisso. Eu já vi pessoas fazendo a mesma coisa 5, 10 anos. E aí a pessoa vem e fala assim: olha, Bad, eu tô aqui esforçado fazendo isso, é porque eu sou resiliente, eu sou persistente. Gente, desculpa, mas se você vai estudar resiliência, né, você passar por algum momento de pressão, de tensão, você aprender com aquilo, você melhorar e ficar melhor, resiliência, você tá batendo a cabeça no mesmo lugar e não tá acontecendo nada, isso daí é outra coisa. Você talvez está sendo cabeça dura, você está sendo, não está querendo dar o braço a torcer, você, sabe, tem outras coisas que. Então, assim, entenda, é resultado diferente. Muda os hábitos, muda o comportamento. Faça algo diferente. Tem pessoas que sempre falam assim: ah, a rotina é ruim, a rotina não presta. Mas, gente, se você tem uma rotina de estudo, uma rotina de cuidar do corpo, de cuidar da saúde, uma rotina de também estudar para o seu trabalho, de novo, não é a educação continuada a responsabilidade da empresa, é responsabilidade sua. É sua educação continuada. Então você precisa focar nisso. A sua educação continuada, ter uma rotina boa
de cuidar do seu corpo, porque duas áreas que acabam afastando muito a enfermagem. Física, então assim, pegar peso, né, ortopedia, fisioterapia é nosso parceiro, e psicológica, mental. Então eu preciso ter uma boa, né, saúde mental, mas eu também preciso ter uma boa saúde física. Se você está me ouvindo aqui e já participou de um atendimento de uma parada cardiorrespiratória, você sabe que no outro dia dói o seu pé, dói o seu cabelo. É um negócio assim absurdo, porque é uma coisa intensa, é muito esforço físico. Então nós precisamos estar preparados. Se você está me ouvindo e você já pronou um paciente, né, que é pegar o paciente e virar ele no leito, você sabe o quanto de força física você coloca ali. Porque por mais que falar, tem o guindaste, tem isso, tem aquilo, tem lugar que não tem. Tem lugar que mal tem um transfer para você pegar o paciente e passar para o leito. É aqui, ó, no braço. Então, se eu não cuido do meu corpo, eu vou ter problema. Então, assim, cuida da sua mente, cuida do seu corpo e cuida do seu comportamento. Porque eu tô pegando alunos que são graduandos, não arrumaram emprego e estão fazendo técnico auxiliar. Gente, pelo amor de Deus. E detalhe, tá? Se você tá nesse caso de. Dois casos. Se você tá me ouvindo e tá querendo desistir da enfermagem, antes de desistir, fala comigo. Porque eu já consegui fazer até algumas pessoas reativar o Corém. Não, e não é viajando, não é falando do o mundo encantado, não, é mostrando a realidade. Mas se você é técnico e você está fazendo a graduação, se você é graduando e está fazendo um curso técnico porque você não conseguiu trabalhar como enfermeiro, desculpa, gente. De novo, comportamento, atitude, é mudar essas coisas, porque mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. E aí você precisa entender isso. Comportamento, criar rede, melhorar cada vez mais. Na dúvida, pergunta, se inspire. E detalhe, para finalizar. Não se compare, se inspire. Eu mesmo postei uma foto hoje com a Lizzie, que é, né, a minha mentora, e eu mandei também uma mensagem para ela. Eu sempre falei isso para ela. Eu me inspiro na sua trajetória, eu me inspiro na sua carreira, eu me inspiro. Mas assim, a jornada e o que ela está traçando não é o que eu vou traçar. Quando eu vejo o Eduardo, né, o meu antigo gerente, eu me inspiro. Quando eu vejo o Luiz, que é o meu atual chefe, eu me inspiro. Quando eu vejo o Roberto, eu me inspiro. Silas, me inspiro, Paloma, Carol, é uma inspiração, mas nunca uma comparação, porque cada um está num momento diferente. Então é isso. Muito, muito obrigado. Se você caiu nesse vídeo e não assistiu os outros episódios, assista. Eu estou também com encontros abertos durante a semana. Então tem mentoria 2 vezes por semana no período da noite. Participa também. Uma ou outra eu acabo colocando no canal do YouTube, mas a maioria é fechada e não tem gravação. Tudo isso para o quê? É o que eu falei nesses dias na postagem. Nós dobramos a aposta. E nós vamos postar muita coisa, nós vamos fazer muita coisa porque eu acredito numa boa enfermagem e assim, esse ecossistema que está aqui é nosso. Vamos crescer junto e vamos fazer acontecer. Obrigado e até os próximos.